Olá, pessoal do segundo ano do ensino médio. Eu sou o professor Josias Arthur e hoje teremos uma aula de filosofia. O tema desta aula é Introdução à Teoria do Indivíduo e o Utilitarismo. Os pensadores que fazem parte dessa lição são John Locke, Jeremiah Bentham e Stuart Mill. A habilidade é identificar diferentes concepções de indivíduo. Começamos com uma pergunta. O que significa indivíduo? Quando o professor orienta para a realização de uma atividade individual, o que você entende? Ao perceber que poderia ser preso, o indivíduo correu. O que entendemos, nesse caso, por indivíduo? Na biologia, indivíduo é um organismo. Porém, na filosofia se refere ao ser humano. Individualidade se revela na sociedade. Para compreender melhor sobre o indivíduo, levamos em considerações algumas características, como aparência física, os gostos e valores que seriam os mesmos em qualquer lugar. Por exemplo, se vivêssemos na Idade Média, ou no Oriente ou no Ocidente, quais seriam as nossas experiências, nossos desejos, nossas esperanças? Ainda que reconheçamos que os indivíduos são únicos, e lidam com fatos e eventos de forma singular, não podemos negar que a nossa compreensão de vida seria diferente. Poderíamos compartilhar com toda uma população valores, técnicas, crenças, isso em qualquer momento histórico. Por exemplo, em que a vida cotidiana. Por exemplo, na Idade Média, a vida cotidiana era orientada por atividades no campo, pelos ritmos da natureza, por um severo regime de obediência às instituições. Qual impacto teria as nossas crenças e práticas cotidianas? Quais seriam as nossas ideias de vida boa, de felicidade, num ambiente desse? Voltamos aos dias de hoje. Como é que nos reconhecemos hoje? De onde tiramos as nossas pretensões de vida boa e felicidade? Na verdade, nós não temos as mesmas experiências e, portanto, não temos os mesmos dilemas morais de outros tempos. Hoje, no mundo em que vivemos, na pós-modernidade, eu adoro esse texto, né? Esse título, pós-modernidade, o amor e a morte, por exemplo, apresentam condições nunca imaginadas antes. Nós não estamos mais limitados à presença física. Podemos até namorar ou velar um morto virtualmente, à distância. A vida mudou, ganhou outros espaços e as nossas relações passam por fios e sinais que nos permitem conectar pessoas que nunca vimos. E pode acontecer de nunca as conhecer pessoalmente. Há experiências capazes de ampliar nossa percepção, interação por meio da realidade virtual ou da realidade aumentada, por meio de diferentes possibilidades, simulações e imersão capazes de explorar ou criar novos ambientes. A teoria do indivíduo leva ao utilitarismo. E nessa aula nós também vamos
nos aprofundar um pouco para saber o que é o utilitarismo. Segundo o autor Jeremiah Bentham, utilitarismo é a coisa certa a fazer e a que gera maior utilidade. Esse Jeremiah Bentham foi um filósofo inglês que viveu de 1748 a 1832. Ficou conhecido como o maior utilitarista da história. O utilitarismo se propõe a criar uma teoria da justiça, ou seja, dizer se uma ação qualquer é correta ou errada. Para os utilitaristas, a coisa certa a fazer é aquela que tem maior utilidade. Temos até aqui, na nossa tela, uma definição do utilitarismo. Propriedade existente em qualquer coisa, propriedade em virtude da qual o objeto tende a produzir ou proporcionar benefício, vantagem, prazer, bem ou felicidade, ou impedir que aconteça dano, dor, o mal ou a infelicidade para a parte cujo interesse está em pauta. Se esta parte for a comunidade em geral, trata-se da felicidade da comunidade, ao passo em que, em se tratando de um indivíduo particular, estará em jogo a felicidade do indivíduo. O utilitarismo, ele parte dos seguintes princípios. 1. A coisa certa a fazer e a que gera maior utilidade. Utilidade para Bentham seria buscar o prazer e evitar a dor. Como isso pode ser útil para uma teoria da justiça? É simples. Sempre que eu ou uma comunidade for tomar uma decisão, precisamos escolher entre duas ou mais alternativas. Basta que eu calcule as utilidades que existem entre essas alternativas. 1. Ao tomar uma decisão, a utilidade deve ser calculada. 2. A alternativa que trouxer maior felicidade é a alternativa correta. 3. O princípio utilitarista, que é fazer o maior bem para o maior número de pessoas. Isso ficou famoso quando Bentham falou isso em inglês, né? The greatest good for the greatest number. Como se calcula esta utilidade? 4 circunstâncias: intensidade do prazer ou da dor, duração, quanto tempo vai durar esse prazer, essa felicidade ou essa dor, essa infelicidade, certeza ou incerteza, proximidade ou distância, saber se essa utilidade vai afetar você diretamente ou indiretamente. O utilitarismo pode ser individual ou de justiça pública. Vamos aqui falar um exemplo de justiça pública. Que decisão você deve tomar? Ou qual seria a melhor política a ser implementada? Tem um exemplo que eles contam que é muito interessante, né? Que é o exemplo de um governante. Vamos supor que um governante ele tenha 5 milhões de reais para fazer um tratamento experimental para salvar a vida de uma pessoa que tem uma doença rara. Esses 5 milhões ele pode gastar para salvar essa vida e descobrir um novo tratamento, mas ele pode também pegar esses 5 milhões e aplicar na construção de hospitais públicos que possa atender milhares de pessoas. Eis aí o dilema. Para o utilitarista, ele vai usar aquela máxima, né? O maior bem
para o maior número de pessoas. The greatest good for the greatest number. Partindo desse princípio, né, o governante ele tem que pensar sempre no maior número de pessoas. Existe uma filósofa chamada Philippa Foot. Ela estudou em Oxford, na Inglaterra, né? E ela ficou famosa porque ela propôs em seus estudos um dilema que ficou muito conhecido no mundo inteiro, que é chamado o dilema do bonde. Basicamente, o dilema do bonde nos coloca diante da seguinte situação hipotética. Imagine que você é o maquinista de um bonde. Alguns metros à frente, 5 pessoas estão trabalhando desatentas nos trilhos. Você tenta frear, mas percebe que o bonde está desgovernado. Ao seu lado existe uma alavanca que pode fazer o bonde seguir por uma outra linha. Entretanto, nessa outra linha, há um trabalhador desatento. Você deixa o trem seguir e matar as 5 pessoas ou puxa a alavanca condenando somente uma pessoa até a morte? A Philippa também, a partir desse teorema, surgiu um outro, que é o seguinte: você está em cima de uma ponte, as pessoas estão lá nos trilhos, o bonde vem numa velocidade que precisa ser impedido e não tem freio, e junto de você, em cima da ponte, aparece uma pessoa grande e pesada. E há uma possibilidade de você empurrar aquela pessoa e ela fazer o trem parar, ou você não empurrar a pessoa e o trem passar por cima das outras 5 pessoas. Alguns testes feitos nas empresas e dentro da psicologia, nas universidades, a maioria das pessoas, no primeiro desenho que aparece aí, eles puxariam a alavanca, salvariam 5 pessoas e matariam uma. Mas no segundo exemplo, a maioria não teve coragem de empurrar uma pessoa da ponte para salvar as outras, né? Então, o utilitarismo, ele nos põe sempre diante de dilemas, considerando os dilemas morais, né? Que é um dilema do indivíduo. Ou seja, uma questão de ação e omissão. A ação você faz. A omissão é que se você não fizer nada, vai acontecer o pior e vai ser também a sua responsabilidade, né? Philippa Foot, em todo caso, toma por base a distinção entre os deveres positivos, nos quais temos uma obrigação para agir, como cuidar de criança, e os negativos, que consistem em ações que devemos evitar, como, por exemplo, tudo que vimos até agora está dentro da teoria utilitária de Jeremiah Bentham. Temos também um outro que faz parte da nossa lição, eu vou falar muito pouco sobre ele, que é o Stuart Mill. Ele era um discípulo do Bentham, defendia o mesmo utilitarismo, só que de forma comedida. Para Stuart Mill, estava em jogo também a liberdade do indivíduo. Então ele traz um outro ingrediente e coloca nessa questão. Vamos dar um exemplo do que o Stuart Mill defendia. Vamos supor que numa grande cidade tenha um shopping center e há uma notícia de que alguém colocou uma bomba que vai explodir ali dentro e matar muitas pessoas. Chega a polícia e os policiais prendem um suspeito, porque a bomba foi colocada num lugar que ninguém sabe, mas esse suspeito pode revelar o local onde está a bomba. Segundo Stuart Mill, o dilema é o seguinte: torturar esse suspeito de forma até ele contar onde está a bomba, ou respeitar o direito individual de não torturar a pessoa. Aí está a grande decisão.
muito. Lembre-se que o utilitarismo trabalha muito a questão da consequência. Você toma decisões baseado nas consequências do que aquela decisão pode afetar, certo? Então, nós vivemos num momento, essa aula ela chega também num momento importante, porque nós estamos diante de um quadro em que os governantes precisam tomar decisões, né? As decisões são tão conflitantes quanto o dilema da Philippa Foot. Por exemplo, se um governante ele decide colocar as pessoas no isolamento social, o que acontece? A economia ela vai caindo, né? E lá na frente a consequência será muito desemprego, fome, miséria, violência, e isso também vai se traduzir em mortes. Ao passo que se ele não colocar as pessoas em isolamento social e deixar as pessoas trabalharem normalmente, vai dar um colapso no sistema de saúde, né? E, consequentemente, muitas pessoas vão morrer. Diante de dilemas como este, nós vamos nos debruçar para fazer essa lição, né? Então, estou passando aí uma atividade. Valeu, obrigado pessoal do segundo ano, até mais.